Vocês deixaram a Bíblia lá dentro? Deixamos. Ah, e vai ficar sem graça, vocês vão ter que pegar a Bíblia. É mesmo? É sério. Então vai lá, repassa aí, porque sem a Bíblia eu não vou conseguir fazer pra vocês o que eu quero. Tem duas Bíblias ali. Tem duas Bíblias. Vamos mostrar aos protestantes que é possível você provar na Bíblia que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Correto? Vou tentar fazer isso com vocês em 10 minutos. Você vai segurar? Só um minuto. Só um minuto? Pronto. Pronto? Então beleza, presta atenção. Todo mundo está com a Bíblia, agora a menina foi pegar, abre a Bíblia rapidamente aí. Mateus 12, 46, rapidinho. Mateus 12, 46. Como esse é o texto mais citado, eu vou começar por ele, tá? Mateus 12, 46. Mateus 12, 46. Quem está com a Bíblia, vocês pegam, porque eu tenho que dar rapidinho isso aí. O correto, isso aqui se faz em 1 hora, mas eu vou tentar fazer em 10 minutos. Mateus 12, 46. Beleza? Sim. Pode ler? Está escrito assim, ó. Jesus havia ainda falado à multidão quando veio sua mãe e seus irmãos e esperava do lado de fora a ocasião de falar. Disse-lhe alguém, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar. Respondeu Jesus, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão aos seus discípulos, acrescentou, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, esse é minha mãe, meu irmão e minha mãe. Palavra da salvação. Primeira explicação importante, toda vez que você vê um protestante citar isso, ele fala assim, Jesus deu uma tamancada na mãe dele. Minha mãe e meus irmãos é todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Santo Agostinho diz que não. Jesus aí, ele não bateu na mãe dele. Ele mandou você ser como a mãe dele. Porque, em primeiro lugar, ninguém fez a vontade do Pai como Maria. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Então, Jesus não está tirando a mãe, está mandando você ser como a mãe. Porque ninguém como ela fez a vontade do Pai. Tá bom? Primeira coisa importante. Segundo, quando a Bíblia coloca assim, ó, sua mãe e seus irmãos, grava uma coisa interessante. Nunca na Bíblia aparece a palavra filho de Maria, com exceção de Jesus. Aparece irmão de Jesus. Irmão de Jesus é uma coisa, filho de Maria é outra coisa. Presta atenção. A palavra, meu Deus, irmão em grego se diz adelphos. Adelphos em grego equivale a parente próximo, a primo ou a sobrinho. O que eu vou fazer para vocês aqui em 10 minutos? Eu vou mostrar para você na Bíblia que irmão equivale a isso. E depois que eu mostrei isso na Bíblia que irmão equivale a isso, eu vou te mostrar de quem Tiago, José, Simão e Judas era filho, beleza? Então todo mundo está com a Bíblia, pega aí em Gênesis capítulo 11, rapidamente. Gênesis 11, vem aqui à frente 4 homens, fazendo um favor. Tô aqui. Vem cá, Sandra. Fica aqui, ó. Gênesis 11. Vem cá você, vem aqui um outro abençoado. Fica aqui, Anderson, do lado dele. Gênesis 11, fica esse santo aqui, ó, perto dele. Tá faltando mais um. Fica outro aqui, desse lado. E essa menina que é um tambor de forró, fica aqui, perto desse santo aqui. Fica cá baixinho, fica cá. Ótimo. Então, 1, 2, 3, 4, 5 com ela. Beleza, pô. Todo mundo achou a Bíblia em Gênesis 11? Sim ou não? Sim. Não toma conta não, gente. A gente está depois do índice da Bíblia. É a forma mais fácil de achar. Abriu o índice depois da Gênesis. Gênesis 11. Beleza? Beleza? Beleza. Versículo 27 está escrito assim, ó. Eis a descendência de Taré. Taré gerou Abrão, Nacó e Arão. Não é isso? Sim. Olha pra cá, ó. Eis a descendência de Taré. Ele é Taré. Taré gerou Abrão, gerou Nacó e gerou Arão. Correto? Sim. Versículo 28 diz assim, Arão gerou Lot, não é isso? Isso. Se Arão gerou Lot, Lot é o que de Taré? Neto, correto? Lot é o que de Abrão? Sobrinho, correto? Sim ou não? Sim. Então, por favor, leia Gênesis 13, versículo 8. 13? 13, 8. Gênesis 13, 8. Está escrito o quê? Abraão disse a Lot, rogo-te que não haja rixa entre nós, entre nossos irmãos, nossos pastores, pois nós somos... Irmãos. Nós somos o quê? Irmãos. Por acaso Lot era irmão de Abraão? Não. Lot era o que de Abraão? Neto. Sobrinho. Neto era de Taré. Por que sobrinho? Porque a Bíblia não aparece a palavra sobrinho. No idioma hebraico, sobrinho é o mesmo que adelphos, equivale a irmão. Só o livro dos Atos dos Apóstolos traz a palavra irmão 47 vezes. E 47 vezes é tratado como irmão de igreja, irmão de comunidade, não irmão de sangue. Beleza? Segundo exemplo, eu vou mostrar para você agora primo de segundo grau sendo chamado de irmão. Se você pegar a Bíblia de João Ferreira de Almeida, está escrito assim, ó, Maria visita sua prima Isabel. E eles estão mentindo. É Maria visita sua parenta Isabel. Não tem prima na Bíblia não. Tá? É colocado por conta própria deles. Tá errado.
Vou mostrar pra vocês primo de segundo grau chamado de irmão. Abra sua Bíblia no terceiro livro, Levítico capítulo 10. E os meninos ficam aqui à frente. Agora, eu quero que fique você que fica perto do Anderson, fazendo um favor. Pertinho dele. Isso. Você e você. Agora vem aqui, troca, vem esse abençoado que fica no meio, a baixinha pode voltar pro seu lugar. A baixinha. Você fica do lado dele aqui, santo, e esse santo fica aqui na frente dele um pouquinho pra mim. Ó. Você passa um pouquinho aqui. Isso. Levítico capítulo 10, beleza? Quem achou aí, diga amém. Terceiro livro. Você está no Genésio, você vai para o Exodó. Do Exodó é o Levítico. Aleluia. Levítico capítulo 10. Amém? Ó, Levítico 10, versículo 1. Todo mundo achou? Está escrito assim, ó. Os filhos de Arão é Nabad e Abiú. O Anderson lá é Arão, ó. Os filhos de Arão é... Fica bem pertinho, Nabad. Nabad e Abiú. Como é que chama os filhos de Arão? Nabad e Abiú. Tomaram um turíbulo e puseram fogo e incenso e ofereceram ao Senhor um fogo estranho que eles eram sido ordenados. Saiu então um fogo diante do Senhor que os devorou e morreu na presença de Deus. Moisés disse a Arão, era o que o Senhor tinha anunciado quando disse, serei santificado naqueles que se aproximam de mim, serei glorificado na presença de todo o povo. Arão calou. Agora, Moisés chamou Misael e Elisafã, presta atenção, Misael e Elisafã, filhos de Osiel, tio de Arão. Beleza? Olha pra cá. Misael e Elisafã, filho de quem? De Osiel. Osiel é o que de Arão? Tio. Presta atenção. Se Osiel é tio de Arão, Misael e Elisafã é o que de Nabad e Abiú? Primo de segundo grau. Sim ou não? Sim. Vou repetir, ó. Os filhos de Arão é Nabad e Abiú. Os filhos de Osiel é Misael e Elisafã. Misael e Elisafã é primo de segundo grau de Nabad e Abiú. Sim ou não? Sim. Então, por favor, leia aí, fazendo favor, o versículo 4. Moisés chamou Misael e Elisafã, filho de Osiel, tio de Arão, e disse, vinde e levai vossos irmãos para longe do santuário. Por acaso eles eram irmãos? Não. Era o quê? Primo de segundo grau. Alguém de vocês já conhecia isso na Bíblia? Não. Vocês merecem saber o quê? Ouro. Obrigado. Agora, por favor, para vocês responder os protestantes, pega comigo aí Marcos capítulo 6, todo mundo. Evangelho de Marcos capítulo 6. Marcos, eu vou mostrar para você agora na Bíblia que Maria não teve mais filho. Vamos usar o feitiço contra o feiticeiro. Marcos capítulo 6. Marcos está depois de Mateus, onde de Lucas, página 1328 da Bíblia Ave Maria. Marcos 6, Novo Testamento, está bem depois do Gênesis e bem antes do Apocalipse. Amém? Amém. Glória a Deus. Se eu falar de Gênesis e Apocalipse não, né, irmão? Não. Vamos lá. Marcos 6, versículo 3. Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Simão e... Esse é o versículo mais citado. Não é ele o filho do carpinteiro, o filho de quem? Presta atenção. A Bíblia está dizendo para você aí que filho de Maria é só Jesus. Os outros não é filho de Maria. Os outros é o quê? Irmão de Jesus. Ser filho de Maria é uma coisa. Ser irmão de Jesus é outra. Então vamos lá. Primeira coisa importante que eu vou fazer para vocês aqui. Decora o nome dos 4 caras que é chamado de irmão de Jesus, por favor. Tiago, José, Judas e Simão. Vocês conseguem decorar isso aí? Tiago, José, Judas e Simão. Então, beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou te provar na Bíblia de quem Tiago, José, Simão e Judas eram filhos. E vamos saber quem é o pai, quem é a mãe, saber se eles são filhos de Maria. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o feitiço virar contra o feiticeiro. Eu vou pegar o mesmo versículo que o protestante usa para dizer que Maria teve mais filhos e vou usar contra eles. Beleza? Abra a sua Bíblia. Marcos, vai agora para a carta aos Gálatas. Gálatas capítulo 1. Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Está antes de Efésios, depois 2 Coríntios. Gálatas capítulo 1. Gálatas 1. Cadê o HD? Vamos? Todo mundo achou? Gálatas capítulo 1. Está antes de Efésios, depois 2 Coríntios. Eu não vou falar a página, que eu não estou nem com a Bíblia aberta aqui não. Vamos? Pode falar o texto? Gálatas capítulo 1, versículo 19. Gálatas 1, 19. Gálatas 1, 19. Vocês anotam e gravam e depois se passa para ele. Acharam? Achamos. Paulo vai dizer assim, ó, dos outros apóstolos, Gálatas 1, 19, não visitei nenhum outro, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Repita de novo aí. Dos outros apóstolos, não visitei nenhum outro, a não ser quem? Tiago, irmão do Senhor. Quem estudou português aqui, eu vou fazer uma análise sintática, uma análise morfológica desse versículo. Você escolhe qual? Oxe, tá vendo que ó, na análise sintática, Tiago é o sujeito e a característica dele é o predicativo do sujeito. Presta atenção. Tiago, irmão. Oxe, que isso? Na análise morfológica, ele seria o predicado e o cara seria o. Predicado não, perdão. Seria o substantivo e o adjetivo.
Veja bem, vamos lá. Tiago, irmão do Senhor, nesse texto, com sua Bíblia aberta, ele tem uma característica, um predicativo. Qual é o predicativo de Tiago, irmão do Senhor aí? Ele é o quê? Apóstolo. Fala. Apóstolo. Ele é apóstolo. Tiago, irmão do Senhor, é o quê, galera? Apóstolo. É o quê? Apóstolo. Presta atenção. Quantos apóstolos Jesus tinha? 12. O que eu vou fazer? Eu vou lá na lista dos outros apóstolos, saber quantos Tiago tinha e saber que eles eram filhos. Aí eu vou saber quem é o pai e a mãe deles. Beleza? Mateus capítulo 10. Abre, por favor, e fica com o seu dedo aberto em Coríntios. Mateus, em Coríntios não, em Gálatas. Mateus capítulo 10. Volta lá para mim. Mateus, vamos fazer a casa cair para os protestantes agora. Mateus 10, página 1294 da Bíblia de Maria. Deixa eu te ajudar aí, Santo. 10 o quê? Mateus capítulo 10. Se você encontrou, diga amém. Aí alguma coisa pega para mim. Aleluia. Mateus 10. Então, Mateus 10, versículo 2, está escrito assim, ó. Eis o nome dos 12 apóstolos. O nome do que, galera? 12 apóstolos. Tiago, irmão do Senhor, era o que mesmo? Era o que mesmo? Apóstolos. 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois, André, seu irmão. Tiago, filho de... Esse aí é fora. Que Maria era casada com quem? José. Então, tirei um Tiago fora, beleza? Continua. E João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu. Tomé e Mateus, publicano. Tiago, filho de... Acabou. Tem um Tiago, irmão do Senhor, é chamado de apóstolo. Jesus chamou 12 apóstolos. Dos 12 tem 2 Tiago. Um é filho de Zebedeu, o outro é filho de Alfeu. Logo, nenhum deles pode ser filho de Maria, que Maria era casada com José. Aleluia! A casa caiu. Entendeu? Sim ou não? Sim. Então, ó, Gálatas 1,19. Tiago, irmão do Senhor, era apóstolo. Mateus 10, versículo 2. Jesus chamou 12 apóstolos que tinha 2 Tiago. Tiago maior era filho de Zebedeu. Tiago menor era filho de Alfeu. Logo, nenhum deles é filho de sangue, irmão de sangue de Jesus. Por que não é irmão de sangue de Jesus? Porque Maria era casada com José. Viu como é que a casa caiu? Segundo exemplo. Primeiro era Tiago. Segundo era Judas. Vamos saber quem é Judas? Abre a sua Bíblia no Twitter que Judas escreveu. Tá antes do Apocalipse, depois desse... Aquilo não é uma carta, aquilo é um Twitter. Porque naquela época não tinha palavra. Abre lá, a carta de Judas. Uai, gente. Vocês não concordam comigo? Não, tem 20 versículos, é um Twitter. Carta de Judas, tá antes do Apocalipse, depois de 3 João, lá no finalzinho. Carta de Judas. Amém? Amém. Quem encontrou, diga amém. Amém. Judas capítulo 1, versículo 1 está escrito assim: Judas, servo de nosso Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago. Tá onde está escrito? Sim. Lê para mim, por favor. Judas, servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão de Tiago. Irmão de quem? Tiago. Tiago. Veja bem, Tiago, filho de Zebedeu, tinha um irmão chamado João, que é o discípulo amado. Tiago, filho de Alfeu, tinha um irmão chamado Judas, que é São Judas Tadeu. Então, se Judas é irmão de Tiago e eles são filhos de Alfeu, logo Judas não é filho de Maria, que Maria era casada com... A casa caiu. Vamos lá. Terceira coisa importante você saber, que você tem que saber sobre esse assunto aí. Presta atenção. Isso aqui é bom você gravar no coração. A palavra Alfeu em hebraico se diz Alplai. Repita. Alplai. Baixinho chique, vou cobrar R$100, tá? Alplai em grego se diz Clopas. Repita. Clopas. Clopas em português se diz Cleofas. Cleofas é o site do professor Felipe Aquino, tá? Cleofas. Veja bem, a palavra Alfeu e a palavra Cleofas é a mesma palavra em hebraico, Alplai ou Clopas em grego. Então, aonde a Bíblia aparece Alfeu, se aparecer Cleofas ou Clopas, é a mesma pessoa. Amém? Então, vamos saber agora quem é Cleofas e com quem Cleofas era casado. Beleza? Abra a sua Bíblia, Lucas capítulo 24, fazendo um favor. Lucas 24. Amém? Amém. Vocês estavam aonde? Vocês estavam em Judas, então você volta. Judas, 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro, Tiago, Hebreus, Filemão, Tito, 2 Timóteo, 1 Timóteo, 2 Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses, Filipenses, Efésios, Gálatas, 2 Coríntios, 1 Coríntios, Romanos, Atos, João. Amém? Lucas 24. Lucas está antes de João, depois de Marcos. Lucas 24, glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 13, você vai encontrar aí que é a passagem dos discípulos de Emaús. Leia, fazendo favor, o versículo 18 e 19. Um deles, chamado Cleófas, respondeu. Não, parou. Um deles chamado o quê? Cleófas. Cleófas era um discípulo de Emaús. Cleófas e Alfeu é a mesma palavra. Em hebraico se diz Alplai. Então é a mesma pessoa. Então quem é Cleófas? Cleófas é um discípulo de Emaús. A pergunta é,
com quem Cleofas era casado. Vira a sua página, João 19, vai, João, capítulo 19. Depois de Lucas, gente, um passo à frente. João 19, rápido e rasteiro, igual o ataque do meu cruzeiro, que perdeu pro Galo, infelizmente. João 19, amém? Obrigado. João 19, todo mundo achou? Diga glória a Deus. Versículo 25 está escrito assim: junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas. A casa caiu. Cleofas era casado com uma mulher chamada Maria, que era irmã da mãe de Jesus. Logo, Tiago e José eram o que de Nossa Senhora? Não, Nossa Senhora era sobrinhos. Era o que de Jesus? Alguém sabia disso na Bíblia? Não. E o que vocês merecem, os que não sabem? Tá vendo? Maria de Cleofas. Veja bem, ó, Cleofas, gente, tinha uma mulher que se chamava, só uma coisa que interessante, eu não estou com um livro aqui, mas eu acho que está na bolsa, eu posso mostrar para vocês. Maria, mulher de Cleofas, não era irmã de sangue da Nossa Senhora. Cleofas era irmão de sangue de São José. Tá? Maria era filha única de Joaquim e Ana também, tá bom? Você pode pegar lá o Evangelho de Tiago, proto-Evangelho de Tiago na atividade, era um irmão de sangue de São José. Quem fala isso? Quem fala isso é o historiador Eusébio de Cesareia, do ano 300, e o historiador exegípcio do ano 160. Na genealogia dos apóstolos, Cleofas é irmão de sangue de São José. Então, logo, Tiago e Judas eram filhos de Cleofas, casados com Maria, que a Bíblia chama que era irmã de Nossa Senhora. Então, eles eram primos de Jesus, não eram filhos de sangue de Maria. Ficou claro, sim ou não? Sim. Você fala comigo, cabeção, tá faltando José. Caramba. Pega comigo aí Mateus 27. Vambora? Mateus, capítulo 27. Mateus 27. Mateus 27. Amém? Como é que chamava a mulher de Cleofas? Maria. O primeiro filho dela é quem? Tiago. O segundo é quem? Judas. Então, beleza. Mateus 27, página 1320. Amém? Amém. Mateus 27, versículo 56. Leia para mim. Mateus 27, 56. Entre elas se achava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de... José. Mãe de Tiago de quem? José. Então José e Tiago eram o quê? Irmão, era colega de barriga, filho da mesma mãe, sim ou não? E essa Maria era casada com quem mesmo? Com Cleofas. Logo eles eram irmão de sangue de Jesus? Não. Pode falar comigo, faltou Simão. Quem fala sobre Simão é o livro que está lá dentro. Simão, quando Tiago, em Atos 12, perdeu o pescoço, que Herodes mandou matar ele, Eusébio de Cesareia coloca assim: Simão, irmão do Senhor, filho de Cleofas, assumiu o cargo de bispo no lugar de Tiago. Se Simão, irmão do Senhor, era filho de Cleofas, Maria era casada com quem? José. Cleofas era casada com quem? Com Maria, que diz que é irmã de Nossa Senhora. Então nenhum dos quatro é filho de Nossa Senhora. Ela é virgem antes, durante e depois do parto. Glória a Deus. Ficou claro ou não ficou? Super. Beleza pura. Alguma pergunta? Fale agora ou cale-se para sempre. Ah, só uma coisa. Se você conversar com meu irmão, que é um pastor marromeno inteligente, ele vai, marromeno, viu, gente? Ele vai dizer assim: mas a Bíblia está dizendo que Maria deu a luz ao seu filho primogênito. Então, primogênito é o primeiro seguido de outro. E é o nariz dele. Por que é o nariz dele? A palavra primogênito em hebraico significa bem amado. Não pode ser primeiro seguido de outro. Como é que eu te provo isso? Em 1940 foi encontrado um papiro na Terra Santa que estava escrito assim, num papiro de uma catacumba: Arsinoé deu a luz e morreu. Desculpa, Arsinoé morreu ao dar à luz o seu filho primogênito. Por acaso, depois de morta, a mulher dá à luz? Não. É meio difícil, né? Vou repetir. O papiro está escrito assim, ó: Arsinoé morreu ao dar à luz ao seu filho primogênito. Se ela morreu ao dar à luz ao primogênito, depois que ela morreu, tem como ela dar à luz? Não dá. Então, beleza. Mas o protestante não me convence de não mostrar ele na Bíblia. Então, eu vou mostrar para você na Bíblia que Jesus é filho unigênito e, ao mesmo tempo, é filho primogênito. Veja bem, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando o pai mandou o filho, por acaso, depois que o pai mandou o filho, ele mandou outro filho na terra? Não. Jesus é o filho primogênito do pai ou é o filho unigênito? João 3,16. Deus amou tanto o mundo que enviou seu filho único, que algumas Bíblias traz, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Beleza? O que eu vou te falar? Eu vou te mostrar na Bíblia agora, a Bíblia chamando, presta atenção, chamando Jesus de primogênito do pai. Mas Jesus não é primogênito do pai. Jesus é o quê? Unigênito. Quer a prova? Hebreus capítulo 1. Abre, fazendo um favor. Hebreus capítulo 1. Depois de Filemon, antes de Tiago.
Hebreus 1. Amém? Quem encontrou aí, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 6. Está escrito na sua Bíblia assim, ó. Novamente, ao introduzir o seu... O seu o que, galera? Primogênito da terra, disse, todos os anjos adoram. Jesus é primogênito? Depois que o pai mandou o filho, ele mandou outro filho? Não. Então nem sempre primogênito é primeiro seguido de outro. Ficou claro? Sim ou não? Sim ou não? Outra mentira sem vergonha. Se você pegar a Bíblia, João Ferreira de Almeida, em Mateus capítulo 1, versículo 25, está escrito assim: e José não conheceu Maria até que ela desse à luz a Jesus. E embaixo está, este versículo indica que depois que ela deu à luz, José a conheceu. Olha que safadeza. Aí o protestante fala assim, porque o verbo até que dá a indicação que após Jesus nascer, José conheceu Maria. Está onde? Não precisa pegar não. Mateus 1, 25. Fala comigo. Presta atenção. Como é que você explica isso? O verbo até que em hebraico se diz adqui. Fala? Adqui. E adqui não quer dizer que depois ele conheceu. Adqui tem dois significados. Perdão, baixinha. Adqui significa sem que. O que significa adqui? Sem que, inclusive se você pegar isso pela tradução, Ave Maria, está escrito assim, ó, sem que José a tivesse conhecido, ela deu a luz a Jesus. E adqui pode prefigurar para sempre. José não conheceu Maria para... Deus, me dá a prova disso, eu vou te dar a prova disso, presta atenção. Abre a primeira prova, Atos capítulo 2, fazendo favor. Atos, o Joviano vai me matar, porque não é para dar essa formação pra vocês, não, é cortar meu pescoço. O ano que vem eu já não volto aqui mais. O profeta não tem medo de morrer, não. Aleluia. Fala, João Batista. Peraí. Atos capítulo 2, amém? Todo mundo achou? Achou, gente? Amém. Atos 2, 1414. Pega comigo, fazendo favor, versículo 34. Atos 2:34. Pois Davi pessoalmente não subiu ao céu, todavia disse, o Senhor disse ao Senhor, senta-te à minha direita até que sobre os cabelos dos meus pés. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse até que aqui, irmão, significa para sempre. Jesus está sentado à direita de Deus, mas depois que Deus colocar todos os inimigos debaixo dos pés dele, Jesus não vai ser à direita de Deus, ele vai permanecer à direita de Deus. Então esse até que significa para sempre. Entendeu agora? Sim ou não? Então aprenda uma coisa que é uma regra da teologia. Texto fora do contexto vira pretexto para heresia. Fala. Texto fora do contexto vira pretexto para heresia. Diga pro seu irmão, você está com cara de herege, irmão. Fala. Outra coisa importante, alguém me dá rapidamente o seu texto aqui, fazendo um favor. Vai, rápido, dá seu texto, filha. Seu texto? Me dá aqui. Veja bem, outra acusação. Esse assunto da virgindade de Maria, vocês querem saber mais alguma coisa ou tá bom aqui? Não. Tá bom? Então beleza. Outra coisa importante você tem que saber. O protestante que é meio jacu, ele chega a você citando Mateus 6 e fala, meio não, é jacu e meio. Chega você citando Mateus 6 e fala assim, Jesus disse, quando for orar, não repetireis palavras, como faz os pagãos. E aí ele fala, tá vendo? Logo você não pode rezar o terço, porque o terço é uma repetição de palavras. O que o católico fala? Nada. E o que vocês merecem? Obrigado. Acertou, que é isso mesmo. Como é que se dá a resposta para o protestante? Vou te ensinar, vou te mostrar na Bíblia 2 orações repetindo palavras, amém? Pega a sua Bíblia, Marcos 14, faz um favor. Tem que dar que esses textinhos tem que ter isso na ponta da língua, beleza? Rápido e rasteiro igual o ataque do meu cruzeiro. Marcos 14. Depois de Mateus, antes de São Lucas. Não toma conta não, gente. Marcos, não está conseguindo equilibrar em cima do meio fio. É tão pequeno, tem que subir no meio fio para pregar, né? Marcos 14, quem achou, diga amém. Amém. Versículo 39. Marcos 14, 39 está escrito. Jesus se afastou e orou dizendo as mesmas palavras. Leia, fazendo favor, para ver se eu estou certo. Vai. Marcos 14, 39. Lê, gente. Afastou-se outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Dizendo o quê? As mesmas palavras. Quem não conhecia isso na Bíblia, levanta a mão para mim. Ai, não acredito. Tá vendo? O que vocês merecem? Quando a Anta chegar lá, você fala com ele, Anta, Marcos 14, 39. Ele vai ler lá depois, tá? Outro exemplo de oração repetindo palavras. A Bíblia Maria, Salmo 135. Na outra Bíblia, Salmo 136. Bíblia Maria, Salmo 135. Na outra Bíblia, 136. Beleza? Vamos, página 767. O Salmo está no meio da Bíblia. É fácil achar. 135.
Glória a Deus. Todo mundo com a Bíblia no Salmo. Eu vou falar a primeira parte do versículo, vocês completam com a segunda. Louvai o Senhor porque Ele é bom. Não, porque eterno é a sua. Louvai o Deus dos deuses. Que é eterna a sua misericórdia. Louvai o Senhor dos senhores. Que é eterna a sua misericórdia. Só Ele operou maravilhas. Que é eterna a sua misericórdia. Ele criou o céu com sabedoria. Que é eterna a sua Ele misericórdia. estendeu a terra sobre as águas. Que é eterna a sua Ele misericórdia. fez os grandes luminares. Que é eterna a sua O misericórdia. sol que domina os dias. Que é eterna a sua A lua e as misericórdia. estrelas para presidir a noite. Porque é eterna a sua misericórdia. Não é repetição de palavra, não? Eu li esse salmo. Me ajuda, né, gente? Tem dó. Vocês não lêem Bíblia e quando lê não presta atenção? Isso aqui é uma repetição de... A casa caiu. Olha pra cá. O texto, deixa eu contar pra vocês. A oração da Santa Maria, ela nasceu no ano 451 no concílio de Calcedônia. Porque houve uma anta chamada Nestório, era anta mesmo e era bispa, piorar, que sempre as antas estão no meio da igreja. Aí a anta falava que Jesus, ele tinha duas naturezas, ele era duas pessoas, a pessoa humana e a pessoa divina. E que Maria não era a mãe do Jesus Deus, Maria era a mãe do Jesus homem. Olha que jacu, gente. Pensa, a igreja reuniu no concílio, o Papa Celestino I diz assim, ó, Jesus é uma pessoa divina, que tem duas naturezas. Ele é 100% homem e 100% Deus. Maria não é mãe do Jesus homem, que não há o Jesus homem e o Jesus Deus. Jesus é uma única pessoa. Quando o Papa terminou de proclamar isso, o Papa bateu o joelho no chão e disse em voz bem alta, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. E os bichos respondeu? Amém. A partir dali nasceu-se a Santa Maria. Como já tinha Ave Maria, que é o primeiro versículo da Bíblia, os monges rezavam 150 salmos. Como o povo era analfabeto, não sabia ler a Bíblia, o povo rezava 150 Ave Marias com o Pai Nosso no lugar do salmo. E o povo rezava na beira do lago, jogando rosas. E aí, quando enterrava 150 rosas, veio-se a palavra mar de rosa, que em português virou rosário. Então aqui, ó, o terço, na ponta, ele tem a cruz, porque a cruz é o símbolo da fé. A cruz é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A cruz é o símbolo da salvação, porque nela Jesus cumpriu os 2 maiores mandamentos da lei. Para cima, amar a Deus sobre todas as coisas. Para o lado, ao próximo como a ti mesmo. Oh, aleluia, Deus veio na terra. Glória a Deus. Segunda coisa importante, a cruz, ela tem a parte maior para baixo e a parte menor por cima. Para te lembrar que só na terra teremos cruz, no céu não haverá cruz. Porém, por cima da cruz tem uma parte aqui, para te indicar que a cruz é o caminho para o céu, que sem cruz não tem céu. Beleza? Outra coisa importante, então na cruz você professa a sua fé, porque nela Jesus te salvou. Aqui há um Pai Nosso isolado, para te falar que você crê em um único Deus, porém em 3 pessoas. Cada mistério do terço são 5, para te lembrar 5 chagas de Jesus. Cada mistério 10 Ave Maria, para te recordar os 10 mandamentos da lei de Deus. E o terço 150 Ave Maria, para te recordar os 150 salmos. Quantas vezes por dia tem que rezar o terço? Correto seria 3, para inteirar Quais 150. são os horários? Os horários você que escolhe, o que você puder. Até aqui ficou claro? Sim ou não? Alguma pergunta? Sim. Então, você disse... São 200, mas é o seguinte, o correto do rosário é 150. 200 você reza se você puder. Ah, entendi. Esse rosário menor pode esse dia? Mas isso aqui é terço. Terço pode. Gente, ó, o negócio do texto é o seguinte, você tem que rezar, que católico não reza o texto, ou ele é sem vergonha, ou ele é protestante, ou ele é safado, um dos dois. Eu não tenho tempo, o texto é 20 minutos, todo mundo aqui assiste futebol. Ó, Esse é o rosário, ó. Pode passar o corrente no pescoço? depende. Eu não sei o que o povo vai achar que você é doido de qualquer coisa. Seu chamado foi esse? Então, pastor, acho que o pessoal usou o corrente Correto, a no Bíblia fala pescoço. do intercessor, porque eles batem em cima de intercessor. Sobre intercessão? Eu vou mostrar. Não, né? Eles Vou falam, mostrar não assim. existe um intercessor. Aí, ó, veja bem, primeira coisa, vamos responder o ataque protestante, depois eu te mostrar o que é intercessão. O ataque protestante ele baseia em 1 Timóteo 2,5, que diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo feito homem. E nesse ponto o protestante está sozinho, tá certinho, perdão. O único mediador que existe é Jesus. Segura minha Bíblia aqui, por favor. Presta atenção. O santo, ele é intercessor, a intercessão do santo não é paralela à de Jesus, ela acontece por dentro da de Jesus. Toda oração de santo, ela tem que terminar por Cristo Senhor nosso. Você sabia disso? É obrigatório, porque o santo não vai ao Pai, ele vai a Jesus, para Jesus e ao Pai. Então o santo não é mediação dele, não é paralela, ela é por dentro da de Jesus. Ele ora por nós em nome
de Jesus. Ficou claro isso aqui? Sim ou não? Quando você pede o santo milagre, não é o santo que faz. O santo pede o milagre. Quem faz é Jesus. Aí você faz aquela pergunta que te mostra na Bíblia. Se eu aqui da terra posso rezar por você, o milagre acontece, quem está do céu não pode rezar, não? Você fala comigo, mas quem está lá pode escutar a oração? A igreja fala, pode pelos méritos de Cristo. Que quando a igreja se põe em oração, a igreja celeste, a igreja terrestre e a igreja padecente é uma única igreja no corpo de Cristo. E pelo poder da oração, a igreja do céu se une à igreja da terra. Estão me entendendo? Sim ou não? Então tudo bem, cabeção. E onde é que está na Bíblia? É isso que eles fazem com a gente. Então vamos embora lá. 3 textos bíblicos que provam você que tem intercessão do santo. Começa pelo livro do Apocalipse, capítulo 8. Por favor. Apocalipse, capítulo 8. Rápido e rasteiro. Apocalipse, capítulo 8. Quem achou aí, diga amém. Amém. O último livro, já está no fim da Bíblia. Se Gênesis está depois do índice, Apocalipse está no fim. Ficou fácil de achar. Apocalipse 8. Amém? Amém? Glória a Deus. Versículo 1 está escrito assim, ó. Quando enfim abriu o 7º selo, fez silêncio no... Céu. Silêncio aonde? No céu. Cerca de meia hora. Essa é a prova que no céu não tem mulher. Mulher não silencia meia hora. A casa... Vai lá. Aí as mulheres falam, Nossa Senhora, ela é a virgem do silêncio. Por isso que ela está lá. Saiu bem agora. Continua. Eu vi os 7 anjos que assistem diante de Deus. Foram lhe dados 7 trombetas. Agora presta atenção. Apocalipse 8, 3 e 4. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar com um turibo de ouro na mão. Foram lhe dados muitos perfumes para que oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante de Deus. Leia o 4 em voz alta. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Com as orações de quem? Dos santos. A casa? De Deus. Quem não conhecia isso na Bíblia, levanta a mão a mim. Quem não conhecia? O que é que vocês merecem? Couro! Acertou. A primeira coisa que eles falam é isso aí, né? Sobre isso. Pois é. Quer outro exemplo? Vira a sua página. Apocalipse capítulo 6, fazendo um favor. Versículo 9. Apocalipse 6, 9. Amém? Amém? Está escrito na sua Bíblia assim, ó. Quando enfim abriu o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do seu testemunho que era depositário. E clamava em alta... Clamava em quê? Alta voz. Isso é uma intercessão. Onde é que essas almas estavam? Debaixo do altar. Se eram almas, a gente já tinha morrido. Estavam aonde? Se elas clamavam, elas rezavam. Vocês estão me entendendo? Tudo bem, me dá a prova fatal, então eu vou te dar a prova fatal. Pega Lucas capítulo 16, fazendo um favor. Lucas, tá antes de João, depois de Marcos. Lucas 16. A palestra é R$100 cada um. Vou dar um de Valmir Boiadeiro aqui agora. Glorifica de pé! Tem milagre aí, igreja. Não vai trabalhando não. Gente, Lucas, não vai, manda isso pro Valdomiro, não, que me processa. Me dá o chapelão que eu vou imitar direitinho. Lucas 16, todo mundo achou? Diga amém. Sim, amém. Versículo 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo que todos os dias se mantequeava. Havia também um mendigo por nome Lázaro, coberto de chagas, que estava deitado à porta da anta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mente do rico. Até os cachorros iam lamber suas chagas. Ora, aconteceu morrer a anta do rico e ser levado pelo... Anta foi por minha conta. E ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando a anta do rico nos tormentos dos 5 duquetos dos infernos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então, pai Abraão, compadece da anta aqui, manda Lázaro molhar a água na ponta do dedo e pingar na minha língua, que a coisa aqui tá feia. Parou e olha pra mim. Esse texto aí quebra os adventistas e quebra os testemunhos de Jeová. Porque Jesus está mostrando que imediatamente depois da morte tem 2 caminhos. Céu ou pau de arara. É uma verdade. O rico morreu e foi para o quinto dos infernos. O pobre morreu e foi para o céu. E aí o rico deu umas olhadinhas lá. E a prova do que quebra o testemunho de Jeová, porque eles falam que você morre e fica dormindo. Vai da terra. Está mostrando um rico no quinto dos infernos berrando. Com fogo vai do cabo. Tá na Bíblia sua, eu tô falando do meu jeito, mas tá na Bíblia. Fala pra mandar pros irmãos dele. Pô, calma, agora veja bem. Até aqui eu mostrei pra você que o rico tá conversando.
Beleza? Então acompanha comigo, fazendo favor, o versículo 26. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os querem passar daqui para vós, não pode, e nem de lá para cá. Agora 27, leia comigo em voz alta, 27 e 28. O rico diz, rogo então, pai, que mande Lázaro à casa de meu pai, pois tem 5 irmãos, para lhes testemunhar que não aconteça virem também eles para esse lugar de tormento. Isso é o quê? Intercessão. A Ana estava no centro do quinto dos infernos, pedindo a Deus que os irmãos dele não fossem para lá. Se aquele rico estava no inferno, pedindo a Deus que os irmãos não fossem, e quem está no céu está fazendo o quê? Entendeu agora? É uma intercessão de um morto por um vivo. Vamos aplaudir a palavra de Deus, você que pode. Oh, Deus! Glorifica de pé, igreja! Do Espiritismo, 1 Samuel 28 lá. 28? É o seguinte, presta atenção, não vou nem pegar não, mas 1 Samuel 28 ele explica com uma única coisa. Quando Samuel necromante, invoca o espírito de Saul, fala assim, espírito de Samuel, eis que eu vejo um Deus que sobe da terra. Opa! Um Deus que vem de onde? Que sobe, que vem de baixo. Então aquele era o demônio disfarçado, porque se fosse Samuel ele viria de onde? Do céu. Você fala, eu, me dá a prova que você está certo. Quem está com a Bíblia, vamos dar a prova. Primeira Crônicas, capítulo 10. Pega para mim, é a resposta do que você quer. Primeira Crônicas, capítulo 10. Genés, Exodó, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Primeira Crônicas. Primeira Crônicas, capítulo 10. Quem encontrou, diga amém. Amém. Página da Bíblia Maria, 438. Misericórdia. É a sua resposta. Espera aí. Karma. Karma. Sem karma. Primeiro, karma não é karma do espiritismo, não. Karma é de karma de dinheiro. Todo mundo achou? Primeira Crônicas 10? Lê pra mim o versículo 13. Está escrito assim, ó. Saul morreu por causa da infidelidade pelo qual se tornaram culpado contra o Senhor, não observando a palavra do Senhor e por ter consultado necromantes. Não consultou o Senhor, por isso o Senhor o fez morrer. Aquele foi um pecado tão grande que Saul morreu por ter consultado uma necromante. Então prova que quem baixou ali não foi Samuel. Quem baixa é quem vive lá embaixo, irmão. E quem vive lá em cima não baixa, desce. Tá bom? Mais alguma pergunta? Se faça um pouco do Josué do Egito. Vamos. Josué do Egito é outra, José. Você disse. Peraí, gente, um de cada vez, senão não dá até me responder. Você disse que é a intercessão dos santos. Sim. Mas aí como Lázaro, né, pediu para que, como o rico pediu para que Lázaro, o rico não era santo. Então, assim, por exemplo, a minha mãe faleceu, a minha mãe pode ser minha intercessora? Presta atenção. Mesmo sem ser santa? Presta atenção. A igreja te diz o seguinte: todas as pessoas que estão no céu, sendo ou não declaradas santas pela igreja, elas estão lá adorando a Deus, louvando a Deus e rezando por nós. Independente. Padre Léo pode não ser declarado santo, eu já peço a intercessão dele direto. Minha mãe pediu para minha conversão. Pois é. Porque independe, tá bom? A pessoa está no céu, ela pode rezar por você. O que eu mostrei para vocês nessa palavra é que se o rico estava no inferno e ele não queria que os irmãos dele fossem para o inferno, você imagina quem está no céu. Quer que todo mundo que está na terra vai para lá. Entendeu? Beleza. Mais alguma pergunta? Purgatório. Purgatório é o seguinte, normalmente o protestante, quando eu te pergunto sobre o purgatório, eu mostrei um texto lá de Coríntios. Vou te mostrar um claro do purgatório de Mateus. Pega Mateus capítulo 5 para mim, por favor. DVDzinho, tá tudo. E vou te mostrar um que mostra a oração pelos mortos no Novo Testamento. Mateus 5, primeiro livro, depois de Malaquias, antes de Marcos. Mateus 5, se você achou, diga amém. Amém. Mateus 5, beleza? Quem contou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 25, Mateus 5, 25, está escrito assim, ó. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao ministro e seja posto à prisão. Leu 26 em voz alta. É verdade, digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Qual é a prisão que você não vai sair a ter pago o último centavo? Essa prisão não é o inferno, porque do inferno ninguém sai. Que prisão é essa? Purgatório. Está claro na Bíblia. Ó, entre em acordo com o teu adversário, com a pessoa que você é de mal, antes que ele te entregue ao juiz. Quem é o juiz? Jesus. O juiz te coloca na mão do ministro. Quem é o ministro? O anjo. E o anjo te põe na prisão. Qual é a prisão? Purgatório. Dali você não vai sair até pagar o último centavo. Entendido? Aí algum protestante meio cabelo de mandioca, ou meio jacu igual meu irmão, chega e fala, aonde que está na Bíblia alguém rezando por um defunto e eu vi católico? Se você citar 2 Macabeus 12, 38, 43, ele fala, Macabeus não tem na nossa Bíblia. É Bíblia apócrifo que vocês acrescentou. Então eu não posso explicar isso, que ia demorar demais. Eu tenho um curso sobre esse negócio do livro deuterocanônico.
Mas eu vou te mostrar no Novo Testamento que o primeiro cara a rezar por uma pessoa que morreu foi o apóstolo Paulo. E aí a casa cai. Ô irmão, Vamos lá? 2 Timóteo capítulo 1. Espera aí, Sandra, deixa eu pegar esse texto. Vocês têm que saber isso e vocês responder. 2 carta a Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo. Amém? amém. Vou mostrar pra você Paulo rezando por um defunto. Beleza? Todo mundo achou? Diga amém. Só uma coisa, se você pegar todas as 13 cartas de Paulo, todas as vezes que Paulo vai despedir na carta, ele fala: saúdo fulano, saúdo Priscila, saúdo Áquila, saúdo isso, saúdo aquilo. Você já notou isso? Sempre ele cita o nome da pessoa. Acompanha comigo. Primeira oração por um morto no Novo Testamento. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 16, 17 e 18. Está escrito assim, ó: o Senhor conceda sua misericórdia à casa de Onesíforo, que muitas vezes me reconfortou, é verbo no passado, e não se envergonhou das minhas cadeias. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me com solicitude e me confortou. Agora leio o 18 em voz alta. O Senhor lhe conceda a graça de obter misericórdia junto ao Senhor naquele dia. Sabes melhor que ninguém quantos bons serviços ele prestou em Éfeso. Onesíforo já tinha morrido e Paulo está pedindo a misericórdia dele no dia do julgamento. Quem não conhecia isso na Bíblia, levanta a mão para mim. Tá vendo? Vocês não lêem a Bíblia, o que vocês merecem? Ouro! Tá vendo? Leia até mesmo, presta atenção. Ficou claro isso aqui, sim ou não? Me dá mais uma prova que Onesíforo tinha morrido. Mesmo livro. Timóteo capítulo 4, fazendo favor. Mesmo livro que vocês estão. Versículo 19. 1 Timóteo 4, 19. Está escrito assim, ó: saúda Priscila e Áquila e a família de Onesíforo. Ele não saudou Onesíforo, saudou a família, porque Onesíforo já tinha? Ficou claro, sim ou não? E Paulo fez uma oração por um morto. Amém? Ficou claro o negócio do purgatório? O resto eu expliquei lá na pregação. Mais alguma pergunta? Fala agora. Tua pergunta é se na Bíblia tem namoro. Tem o quê? Namoro. Não, palavra namoro não aparece na Bíblia, é só casamento. É assim, geralmente, então assim, assim, às vezes tipo assim, os meninos falam assim, mas na Bíblia fala que pode namorar. Eu não vou falar que na Bíblia pode namorar. Como que é isso? Como que você lida com como um namoro santo? Eu vou mudar esse negócio de namoro santo, nem falar só pra você. Não muda, não. Eu vou mudar de assunto, eu quero ficar só em doutrina. É o seguinte, a Bíblia não fala de namoro, só traz de noivado. Noivado. Tá? Não traz namoro. Você já conhece a pessoa, já noiva com ela? Na Bíblia era assim. Hoje não, a igreja tem outra visão sobre isso hoje, tá? Mais alguma pergunta? Sobre os salmos. Sim. Porque algumas Bíblias a ordem deles é diferente. Você quer a resposta? Pega aí, deixa eu te responder então. Abra a sua Bíblia, todo mundo é bom você saber explicar isso então. Presta atenção. Você vai abrir a sua Bíblia, aí. Quem tem a Bíblia Maria? Eu. Tem a Bíblia Maria? Abre a sua Bíblia Maria no Salmo 9, fazendo favor. Salmo 9. Sem encontrar, diga amém. 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 Salmo 9, vocês encontraram? Amém. Então olha aqui pra mim. Você pega o Salmo 9, a Bíblia Maria, aqui está o 9, e o 9 vai terminar no 39. A Bíblia hebraica, as outras Bíblias, o Salmo 9 já é o Salmo 10. Aqui é uma troca, tá vendo? Por isso, a partir do Salmo 9, na Bíblia Maria, nas outras Bíblias vai ser sempre o 11, o 10 das outras Bíblias é o 11 e a Bíblia Maria é o 10. Que a Bíblia Maria continua ele até o 39, ao passo que as outras começam o Salmo aqui do versículo 1. Aí se você virar a Bíblia, você vai lá para o Salmo 100 e... Vou pegar para você aqui, 40 e... Meu Deus, fugiu. 44, 47, pega para mim, no finalzinho aí. Aí você vai para o Salmo 148, faz um favor, pega aí para você ver. Antes de você mudar lá, só me explica uma coisa. Sim. A minha CNBB. Sim. A CNBB vem 9A, 9, né? 9A, aí no 10 vem 9B e o 11. Então quer dizer... É para te mostrar que na outra Bíblia grega continua no outro Salmo, tá? Tá bom? Olha aqui, ó, você chega o Salmo 147 da Bíblia Maria, aqui, ó, do 1 ao 9. Tá vendo? Aí já é a união dele com o 146. Aí volta a partir do 148, todas as Bíblias é o mesmo. Beleza? Essa é a tradução diferente, tá bom? Mais alguma pergunta? A questão de Lucas. Lucas, ele pintou aí com de Maria mesmo? O ícone de Lucas, da primeiro pintado de Maria, está em Częstochowa, na Polônia, tá? É um ícone mais parecido com Nossa Senhora Perpétua. Você entra na internet e puxa que você vai encontrar. A primeira pintura foi Lucas que fez, tá bom? Mais alguma pergunta? Częstochowa, que chique. O primeiro idólatra foi ele então, o segundo protestante? Segundo protestante, Lucas foi o primeiro, não, Moisés foi o primeiro que fez uma serpente de bronze. E um querubim. Vamos, gente, mais alguma pergunta? Tem que dormir. Vamos? Tá bom. Acabou por hoje? A participação na missa de todo cristão, a gente tem que servir mais na missa? Ou quem tem um tempo a mais? Isso aí depende do seu padre, que ele vai pedir, não pode se oferecer, tá?
Só uma coisa, eu quero pedir para vocês só uma coisinha. Veja bem, quem quiser tiver acesso à internet, o melhor site católico chama veritatis.com.br. Tá? É o melhor site de doutrina católica, veritatis.com.br. E o segundo melhor chama dicionariodafé.com. Tudo junto, dicionariodafé.com. É os melhores sites de doutrina. Qualquer coisa, vocês me adicionam no Facebook, tiver alguma dúvida, manda pra mim. Eu não garanto responder imediato, que quando eu abro aquela porcaria, tem 350 perguntas, eu não tenho paciência de responder aqui tudo. Então, é a paz. Entre em contato comigo que eu mando alguma coisa pra vocês, tá? Como que eram aqueles dois nomes lá da imagem que diferenciavam? A imagem é ídolo e ícone. Ídolo é a imagem que ocupa o lugar de Deus, que tira você de Deus, que coloca-se no lugar de Deus. Ícone é a imagem que aponta para Deus, que faz você pensar em Deus, tá? É diferente de ícone e ídolo. Ídolo, tá? Beleza? Batismo de criança. Que a questão do batismo é importante. Batismo de criança é o seguinte, primeira coisa importante, batismo de criança demoraria um pouquinho, mas eu vou te reduzir isso em uma única palavra. Jesus disse assim, ó, Mateus 28, 19, ide por todo mundo, pregai o evangelho e batizai todas as gente. Criança, gente? Então Jesus mandou batizar a criança, ele disse batizai todas as gente, ele não colocou exceto as crianças. Encerrou. Só isso aí já era o básico, você entender que poderia batizar a criança. Agora, claro, se você for fazer um estudo do sacramento do batismo, você vai ver que o sacramento do batismo, assim como a missa substitui a ceia pascal do Antigo Testamento, a circuncisão, o batismo substitui a circuncisão. E a circuncisão era feita no menino com 8 dias. Lembra que Jesus completou 8 dias e foi circuncidar? Então, logo se o batismo substitui a circuncisão, você pode batizar as crianças. No início da igreja, toda criança era batizada com 8 dias. Beleza? Mas eu teria que te dar uma aula sobre o sacramento do batismo. É demorado. Mas eu estou te mostrando por Mateus 18. Só uma coisinha. Normalmente o protestante de cabeça de mandioca, é até bom você saber. Eu tenho que responder isso aí. Abre para mim Atos 2. Eu tenho que responder isso, que esse aí é o que mais pega. Atos, capítulo 2. Atos 2. Mateus 28, 19. Que eu citei batizar todas as gente, tá? Eu vou explicar esse negócio de Atos 2, para você ter noção do que é. Atos, capítulo 2. Quem contou, diga amém. Amém. Lembra que eu falei pra você que texto fora do contexto vira pretexto? Sim? Lê, por favor, Atos 2, 38. Atos 2, 38. Quem achou, diga amém. Amém. Lê pra mim aí. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados. O protestante Jacu fica com sua Bíblia aberta e fala que assim, tá vendo? Para ser batizado tem que arrepender. Logo, se criança não arrepende, ele não pode ser batizado. E o que você faz? Nada. E o que você merece? Couro. Porque se você quiser responder ele, é só você mandar a anta ler o 39. Leu o 39? Esta promessa é para vós e vossos filhos, e não falou a idade. E se você pegar isso aí em grego, filho, tá tequinia. E tequinia em grego significa criancinha. Essa promessa é para vós e para vossas criancinhas. Glória a Deus. Tá vendo a importância de estudar a Bíblia? É nesse caso. Ficou claro isso aí? Sim. Beleza? Então ótimo. Mais alguma pergunta para encerrar? Jesus tem 10 dos mortos quando ele... Ai meu Deus, eu tenho que dar uma aula de teologia de salvação. Ó, a descida de Jesus à mansão dos mortos está em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18. Quando ele vai visitar os justos que havia precedido. Então ele foi buscar Davi, Abraão, Samuel, companhia dele. Ele foi lá buscar eles. Tá? Se você pega uma pregação minha na internet, no YouTube, assiste, que lá eu explico melhor. Então não tem como falar sobre isso, que eu tenho que dar para você uma aula de teologia salvífica. Tem que começar lá de Adão e parar na segunda vinda de Jesus. É um absurdo. Vai demorar demais. Tá bom? Para explicar isso. Mais alguma pergunta? Show. Quando você vai debaixo na porta, quem é você? Ah, safado, já pegou a cópia. Né? Aí está no Evangelho de Nicodemos, tá? É um evangelho apócrifo. Mais alguma pergunta, gente? Uai, deu branco agora? Comunhão dos Santos. Hã? Comunhão dos Santos? Você explica a comunhão dos Santos uma única frase da Bíblia. Veja bem, o que é comunhão? Eu falei lá, a igreja, ela divide em 3 coisas. Você lembra? O corpo de Cristo? Igreja triunfante, igreja padecente, igreja militante. O que é comunhão? Quando você se põe em oração, você entra em comunhão com Deus. Sim ou não? Todas as igrejas têm comunhão com Deus? Tem. Então quando você se une em oração, é a comunhão dos santos. Os santos da terra, os santos do purgatório e os santos do céu. Isso é uma comunhão dos santos. Porque em Cristo, quando Jesus morreu, ele matou a morte. Então não tem mais separação. Quando você une em oração, a igreja triunfante, a padecente, a militante, é uma única igreja, porque todas são o corpo de Cristo. Se chama comunhão dos santos. Beleza? Mais alguma pergunta? O sábado. O sábado? Olha, eu teria que demorar para você, mas eu vou te resumir numa única, 2 frases. Primeiro, Atos capítulo 20, versículo 7. Abre para mim, por favor. Atos 20, versículo 7. Atos capítulo 20, versículo 7. Amém? Amém.
Está escrito assim na sua Bíblia. No primeiro dia da semana estavam reunidos para a fração do... Fração do quê? A missa era celebrada no primeiro dia da semana. Então veja bem, o povo da antiga aliança guardava o sábado, porque o sábado era a prefiguração do repouso de Deus. Deus cria o mundo e descansa. Santo Agostinho fala que lá Deus criou o mundo. Quando Jesus ressuscita, Deus recria a humanidade. Então com a ressurreição de Jesus nasce uma nova aliança. E nós não celebramos mais o Deus que dorme no túmulo, mas o Deus que levantou do túmulo. Aleluia. Entendeu? Por isso para nós o domingo é o dies Domini, o dia do Senhor, o dia que o Senhor venceu a morte, que o Senhor venceu o pecado, que o Senhor venceu o demônio e que Ele levantou. A luz vence as trevas, a vida vence a morte no primeiro dia da semana. Então por isso esse é o nosso dia, beleza? Claro que eu tenho que dar uma aula sobre isso para você entender melhor, mas só aí já entendeu. Então lembrando você que a missa era celebrada no primeiro dia da semana, que é o domingo, beleza? Mais alguma pergunta? Vamos embora, estão doutrina, não, mas piercing na linguagem jovem, que jovem sempre... Olha, a igreja ela não vai se pronunciar sobre piercing. Por quê? Porque aquilo que não é a origem do mundo católico não tem necessidade. O piercing você tem que ter dois perigos contra ele. Primeiro, qualquer pessoa que é formada em dermatologia, estão preocupadíssimos. Pode causar câncer, causa infecção, causa um monte de porcaria. Se já faz mal à minha saúde, eu já não devo usar. Estou prejudicando meu corpo. E a segunda coisa é porque a origem do piercing ela não é de, por exemplo, eu um cara que eu estudo. Se você for filiar no satanismo, a primeira coisa para você virar satanista é colocar um piercing. Você sabia disso? A primeira coisa para você virar emo ou gótico é o quê? Colocar um piercing. Então se o negócio não é uma coisa cristã, por que católico tem que colocar porcaria dessa? Rosa Sarão, né? Não é rosa, é emo de sarão, irmão. Muito nome. Então assim, não dá, gente. Então veja bem, eu não estou querendo dizer aqui que uma pessoa que usa pipa vai um pouquinho nos infernos. Eu vou dar só um exemplo que eu conheço. Eu conheço um padre amigo meu que é exorcista, que ele foi fazer um exorcismo de uma menina possessa pelo demônio e ele esqueceu de arrancar o piercing da menina. E quando o demônio saiu, a menina perdeu o olfato. O demônio roubou o olfato dela por causa do piercing. Porque o piercing era uma forma de consagração ao diabo que ela tinha. Eu não vou falar o nome do padre, eu não sei que deve, porque ele contou especialmente para mim, mas não disse para falar o nome dele. Mas é um caso que eu conheço, tá bom? Então, na minha opinião, não é um símbolo cristão, então o que eu vou usar? E primeiro que é muito feio, por exemplo, quem inventou o piercing foi meu avô. Porque lá em casa o vovô colocava piercing no focinho dos porcos, o porco fuzar o quintal dos outros. Todo porco lá em casa tinha piercing. O segundo piercing que foi inventado também foi da minha roça. E quem inventou foi meu pai. Papai foi pescar traíra com um anzol de lambari. A Taíra bocou o anzol, arrancou, ficou grudado dela, os peixes perguntou, o que é isso? Ela falou, piercing. Então me ajudeu aí, ué. Não dá. Então não é um símbolo cristão. Se não é um símbolo cristão, se o meu corpo é morada do Espírito Santo, é templo, Deus mora em mim, por que colocar um símbolo pagão no meu corpo? É ser refletido isso aí, tá bom? Volto a dizer, a igreja não diz que quem usa piercing vai para o inferno. E eu também não estou falando isso não. Eu estou falando que é um símbolo que não é cristão. Se não é cristão, não compete a mim. Mas ela tem lá no livro do Deuteronômio para não fazer incisões no corpo, não, mas lá certo? Se refere a tatuagem. Levítico 19, 28. Tatuagem, e incisões também, né? Incisão pode-se dizer que é piercing, né? Mas assim, como é um livro, o pessoal fala, é um livro do Antigo Testamento. Aí você passa por novo. O nosso corpo é morada do Espírito Santo. Por que colocar no corpo um símbolo que não é cristão? Aí eu tenho um sem vergonha, eu vou tatuar Jesus no meu corpo. Jesus tem que tatuar do seu coração, quem faz é o Espírito Santo no corpo, não aqui. E por que algumas igrejas são consideradas cristãs também? Deixa eu te falar, normalmente as igrejas ligadas ao CONIC, que é as igrejas que veio da Reforma, e agora eu me lembro todas, metodista, anglicana, luterana e calvinista antigo. Essas igrejas, e acho que a presbiteriana antiga também, elas vieram da Reforma de Lutero, Calvino, Zwingli, Knox e John Wesley. Então elas são consideradas cristãs, que elas têm uma base de crer na Santíssima Trindade e tem um corpo doutrinário, diferente dessas igrejolas de posta de boteco que tem por aí, que só Jesus na causa. Que é pequenas igrejas, grandes negócios. Jesus é o caminho, Macedo é o pedágio. Né? Aí não dá. Tá? Sim. E sobre anjos, os únicos que têm nome são só os Miguel, arcanjos. Rafael e Gabriel. Essa miséria que é por aí de Salatiel, Morfeu, Ariel é anjo cabalista, é o capeta. A igreja não tem nome de vocês não. E não, tem, aí, não vai ter mais revelação de nome de anjo. E se aparecer, você desconfia.
Eu conheço um pregador da renovação, que eu não vou falar o nome dele, que ele merece um coro. O meu anjo chama Mônica, porque ela apareceu pra mim e falou que chamava Mônica. Ah, se catar. Pelo amor de Deus. Esse aí é nova era puro. Veja bem, todo anjo, fora o nome desses três aí, é nova era. É anjo cabalístico. Aquela coletânea do Moisés tem uma pregação sobre o anjo cabalístico. Vocês escutam depois, tá todo explicadinho lá melhor, tá? Mas assim, não tem nome de anjo a não ser esses três. Claro que você, quando você vai estudar o coro angélico, você vai descobrir que lá tem o urubim, o serafim. O serafim significa anjo que arde em fogo, os tronos dominam. E é interessante que cada anjo tem uma função. Por exemplo, o querubim, um adora de cima, o outro adora da direita, o outro adora da esquerda, o outro canta louvores. Só tem um lugar que o anjo não adora, por baixo, porque a adoração que sobe de baixo é a nossa. Tá? Então entenda isso. Então tem um livro chamado Existência dos Anjos. Ali tem uma série de anjos. Anjo da tuberculose, aí vai falando das doenças lá. Anjo não sei da onde. É o nome de um livro e leva o nome da Igreja Católica. Normalmente isso se chama opinião particular de padre. É a opinião dele. Eu não posso discutir com a opinião dele, mas eu vou falando se é a opinião da igreja. Por isso é muito perigoso. O que eu estou ensinando para vocês aqui, eu não posso falar o que eu penso. Quando eu vou falar o que eu penso, isso aqui é a minha opinião. Por exemplo, quando o padre fala, tem anjo não sei o que, isso aí é a opinião dele. A gente pode respeitar? Pode, mas não é a doutrina da igreja. E assim, a igreja recomenda ou não recomenda que se coloque um nome no anjo para ter intimidade com ele? Não é recomendável. Você pode ter toda amizade com o anjo, mas não é recomendado colocar nome, que fica para quem essa ideia de colocar nome de anjo veio da nova era. E isso entrou no meio de nós. É um anjo da guarda e pronto. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, Me cita um santo que colocou o nome no anjo dele. Eu já li mais de 400 livros de santo. O livro do Padre Pio e os Anjos, que ele não fala, em momento algum o nome. Eu já li esse aí também, não fala. Tá bom? Então não é recomendável porque nenhum santo fez isso. Beleza? Mais alguma pergunta? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 46, diz que fora da igreja não há salvação. Sim. Então quer dizer que inclui as igrejas cristãs, que consideradas cristãs, os protestantes, Lutero. Eles estão incluídos nessa igreja, fora da igreja não há salvação? Deixa eu te falar. Quando a Igreja Católica coloca que fora da igreja não há salvação, fora da igreja não há salvação. Agora, o que a igreja te coloca? As pessoas que, conhecendo a Igreja Católica como instituição necessária para a salvação e renegar isso, elas não podem se salvar. Se eu chegar para um luterano com a Bíblia na mão e falar para ele, ô Anta, aquele medonho lá está no quinto dos infernos. A mulher lá viu ele no inferno, porque ele é um raparigueiro safado, se vergonha e ainda nariz empinado. Qual mulher que veio lá? Beata Serafina. Lutero na 17ª porta do inferno. Nossa. Meus pêsames. Tá? Baixo escalão não. E aí o que acontece? Se você mostrar para o luterano, dizer para ele que aquela ideia de Lutero, que a fé sem obra que só basta a fé para salvar, que ela é mentirosa, que Tiago fala que a fé sem obra é morta. Quando o jovem rico pergunta para Jesus, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus não fala crê em mim, Jesus fala guarde os mandamentos. Se você mostrar isso para o luterano e ainda assim ele continuar sendo papel de besta, aí ele não se salva. Agora, veja bem, eu vou falar uma coisa para vocês aqui que eu posso até beirar a heresia, mas não é não. É mais fácil um luterano se salvar do que um católico sem vergonha se salvar. Porque um luterano, um protestante, um espírita, um budista pode se salvar por ignorância. E a gente que é católico, está dentro da igreja, que não cumpre as coisas, tudo quinto dos infernos por conhecer e não praticar. Oitavo sacramento, né? Oitavo sacramento da ignorância. Estão me entendendo? Às vezes é melhor ser luterano, como não mora em ignorância. Pega com 600 no purgatório, depois vai embora. Sobre o Natal, 25. Veja bem, a questão do Natal foi celebrado 25 de dezembro. No século I na igreja, quando os pagãos começaram a se converter, você vai pegar nos escritos de São Justino, no diálogo com o Trifão. Depois, se você quiser, você fala que eu te mando. Havia no culto do Império Romano um dia chamado o Dia do Sol. E era engraçado, porque 25 de dezembro é a menor noite e o maior dia. 24 de junho é o menor dia e a maior noite. Então, como eles celebravam o dia do sol, e a Bíblia diz que Jesus é o sol nascente que vem nos visitar, como para não ter essa adoração ao Deus Sol, a igreja instituiu esse dia como o dia do sol nascente, que é Jesus, para que nós celebrássemos o nascimento daquele que é o sol que vem nos visitar. E 24 de junho, como é o dia menor e é a noite maior, a igreja colocou esse dia como o nascimento de São João Batista, porque ele era que veio anunciar que o sol nascente iria nascer. Isso começou no ano 222, mais ou menos, na tradição apostólica de Santo Hipólito. Tá? Então tem, ó, aqui. Fala Papa Nicolau também, ele... O que acontece no purgatório? Como?
Você fala o que acontece no purgatório? Ou como é que é o purgatório? Olha, é o seguinte, isso aí eu posso até falar para vocês, isso se chama revelação particular, tá? Cada santo tem uma revelação particular sobre o purgatório. É verídico? É verídico, a igreja aceita? Aceita. Só que assim, o que você tem que saber é que, deixa eu tentar te explicar melhor. O que Deus exigiu de Santo Agostinho, Ele não vai exigir de você não. Porque cada pessoa tem uma via de salvação. Agora, tem alguns que vai ficar no purgatório até o juízo final? Vai. Por exemplo, nós sabemos que tem papa no inferno. Por exemplo, Santa Brígida, ela estava indo pro velório do papa e um anjo apareceu para ela e falou, não vai não, o papa está no quinto dos infernos. Nossa Senhora disse em Medjugorje que tem um papa que vai ficar no purgatório até o juízo final. Então assim, é casos e casos. Agora, por exemplo, claro, deixa eu falar para você, tem duas coisas que dá para o purgatório. Primeiro, pecado venial. Quem morre em pecado venial tem que dar uma purgada para poder ver a Deus. Segundo, as pessoas que morrem em pecado mortal, arrependido, confessado, sem indulgência plenária. Deixa eu tentar te explicar. Cadê a baixinha? Como é que é o seu nome? Maiara. Maiara. Olha, o que é purgatório? Vou resumir uma coisa para você. A Maiara é minha namorada e a gente tem um caso, eu roubo a virgindade dela. Eu procuro um padre e me confessa, eu sou perdoado? Sou. Mas eu devolvo a virgindade para a menina? Não. Onde é que eu vou pagar isso? Na indulgência no purgatório. Eu mato um pai de família. Procuro um padre e me confessa, sou perdoado? Sou. Devolvo a vida para ele? Não. Onde é que eu vou pagar isso? No purgatório. E o que eles causou nos filhos dele é qual pecado? No purgatório também. Você vai pagar isso lá. E ainda tem um probleminha. Os santos dizem que para cada pecado mortal você tem 7 anos de purgatório. Para cada pecado mortal. Nossa, dá tudo então, vocês aí que foi muito sem vergonha de converter, fui batizado. Você dá um jeito aí, faz indulgência, faz alguma coisa. Se morrer em pecado mortal direto do 15 inferno. Basta um pra você ir pro inferno. Parágrafo 1035. Um pecado mortal. Interessante, a oração Parágrafo então para as 1035, pessoas que estão no purgatório, ela dá uma amenizada. Ameniza e tira as almas, principalmente se for o rosário Nossa Senhora e o ofício, ela dá o sábado pelas almas do purgatório. Esse tempo aí... Se você leva uma alma pro céu do purgatório, ainda fica responsável por rezar por você, pra você ir pro céu. Olha que tem chique. Intercessor. Intercessor. Fazer bastante amizade, então. É importante, né, você morrer aí. Quais são os caminhos que eu dou? O rosário? Espere, gente. Rosário. A Inquisição? Como que a gente se defende com relação à Inquisição? Olha, sobre a Inquisição eu teria uns 20 minutos para te falar, para resumir ela. Vou te falar uma única coisa. O Tribunal de Inquisição, ele foi aceito pelo Papa Lúcio III e Gregório IX em 1214. Perdão, que eu confundo muitos papas, que foi muito bem rápido. Mas é o seguinte, primeira coisa que tem que saber sobre a Inquisição. A Inquisição, ela não começou na igreja. Ela começou no Estado. Aí você tem que estudar a história. Lá na Europa, na Idade Média, havia um grupo de cátaros e albigenses, que era um grupo de cara que falava que o rei era a criação do diabo, que a igreja era a criação do diabo, que uma mulher era a criação do diabo e que uma gravidez era a criação do diabo. Um cátaro, quando ele achava uma mulher grávida, ele enfiava a faca e arrancava a criança da ponta da faca. E os reis começaram a lixar esses caras. Só que lixando esses caras, começou a morrer gente inocente. A igreja abriu o Tribunal de Inquisição, não foi para matar, foi para proteger os caras de morrer inocentes. Porque o Tribunal de Inquisição, ele tinha julgamento. E a pessoa poderia renunciar ao julgamento. Só que tem uma coisa. A Inquisição passou a ser vista, como essa desgraça que ela é vista, graças ao iluminismo francês, de Descartes, Voltaire e Companhia Limitada, de Barão de Montesquieu. Por quê? Eu vou te dar só um exemplo. O maior inquisidor da história foi Bernardo Gui. Ele deu 947 sentenças, só 42 foi devolvido para o Estado, que a igreja não podia queimar ninguém, que queimava o Estado. Que um ditado latim, via sangue note cruz. A igreja não derramará sangue nunca. Tá? A igreja nunca poderia derramar sangue. Ela devolvia para o Estado e o Estado decidia se ia ou não queimar a pessoa. Então, embora a igreja era muito ligada com o Estado, a igreja declarava que a pessoa era herege. Agora, se o Estado iria queimar, é problema dele. A igreja ela dava um tempo para a pessoa se arrepender. Outra coisa importante. Aí você pega, Bernardo Gui foi 947 sentenças. Dessas 947 sentenças, apenas 42 foi para a fogueira. Foi entregue ao Estado. O segundo inquisidor mais medonho da história foi Tomás de Torquemada. 822 sentenças. Apenas 15 foi para a Inquisição. Foi para o Estado. 15. O resto queimava assim, um boneco no lugar da pessoa, para fazer medo do povo. Beleza. Então vamos embora lá. Inquisição espanhola não, perdão. Iluminismo francês. O iluminismo francês matou 34 mil freiras. Eles estupravam elas em praça pública e depois cortavam os pedaços. 16 mil padres e 18 bispos. Alguém te fala isso? O iluminismo francês, ele queima a igreja por causa de Galileu. Meu irmão, Galileu morreu com 82 anos. O cardeal do colo do cardeal São Roberto Bellarmino confessou e como antes de morrer, teve 2 filhas, freira e um filho padre.
Ninguém conta isso pra gente. Galileu nunca foi torturado na Inquisição. Agora, por que eles falam isso? Para esconder você que Antônio Lavoisier, o descobridor que a água era H2O, em 1775, foi decepado o pescoço pelo ministro francês porque era católico. Alguém te conta isso? Olha que safadeza do inferno. Quer dizer, eles usam a Inquisição para tapar a desgraceira que foi o ministro francês. Aí, claro, se você quiser, melhor livro sobre isso. 2, o livro Felipe Aquino, Como Entender a Inquisição, e tem um livro de uma PhD em Harvard, chamada Diana Moxa, 7 Mentiras sobre a Igreja Católica. É o melhor livro sobre a Inquisição que tem. 7 mentiras sobre a Igreja Católica. Os cátaros, eles nasceram de uma interpretação errada da Bíblia? Não foi nem da Bíblia. O cátaro, ele pegou muito coisa do docetismo grego. Para o cátaro, havia duas coisas. Havia a matéria ruim e a matéria boa. A matéria boa era a alma e o mundo angélico. A matéria ruim é o nosso corpo. O cátaro pegou aquela ideia de Platão, que o homem, o corpo é a prisão da alma. Que o homem pecou lá em cima e que Deus prendeu ele no corpo. Então, para o cátaro, morrer na fogueira queimada era uma glória, que estaria indo direto para o céu. E essa mesma época foi que a igreja recolheu a Bíblia que estava na mão do povo? Foi antes, 50 anos antes. A igreja recolheu que foi um Pedro Abelardo. Depois eu conto a história de Pedro Abelardo para você. Por causa dessa anta desse Pedro Abelardo, a igreja recolheu e deixou que apenas os padres tivessem acesso à Bíblia por enquanto, porque a maioria dos povos era analfabeto, e o Pedro Abelardo disse ao povo ler a Bíblia pelo Apocalipse, Nossa Senhora. Lá na Idade Média. Aí você imagina. Não dá, né? Tá? Então, assim, tem essa... Nem professor de direito. Uhum. Mas veja bem, e essa proibição aí, ela não foi geral não. Eu te mando um artigo depois sobre isso. Foi em algumas localidades, tá? Algumas localidades, que a maioria do povo também era analfabeto. Tá? Depois, se você quiser, você me entra em contato no Facebook, eu te mando uns artigos sobre isso aí. Tá? Tem algum relato da... Amém, irmão? Fogo. Tem algum relato bíblico que... ou um documentário, alguma coisa que fale sobre o desaparecimento da Arca da Aliança, onde ela foi parar, o que aconteceu com ela? Eu tinha que dar uma aula sobre a Arca da Aliança. E eu vou te mostrar na Bíblia que ela foi pro céu. Ela foi pro céu? Foi. Aí eu teria que te mostrar, tá? Passar Jeremias que mostra ele escondendo lá na caverna. 1 Macabeus capítulo 2. Tá? Mesmo. Depois eu te mostro. Aí amanhã, se eu tiver tempo, antes de sair, você me procura que eu te dou uma aula que vai demorar sobre a Arca da Aliança. Tem que mostrar o Antigo Testamento, comparar com o Novo, te mostrar o que acontece, tá? Eu vou marcar um horário pra todo mundo pegar essa aula aí. Mais alguma pergunta? Oi, Sim. uma mulher me falou que ontem que o nome do anjo da guarda chama Misael, sabe? Misael é um anjo cabalístico da nova era. Eu te dou até o negócio dele, a foto na internet. Acaba. Tá brabo, hein? Tá brabo. Gente, peraí. Hoje ele nem dorme, coitado. Nós temos 2 minutos só. Mais alguma pergunta? Assunção Nossa Senhora. Assunção de Nossa Senhora. Deixa eu te Sobre falar a dormição, né? Fala sobre a dormição também. Dormição de Maria. Olha, eu não vou falar muita coisa porque o Moisés já citou muita coisa na pregação, mas só tem a mesma coisa. Nós temos um documento chamado Dormitio Virgini, se você quiser depois, está em grego, não consegui traduzir ainda, mas tem, chamado sobre a dormição de Maria. A primeira pessoa a escrever sobre a dormição de Maria antes desse documento foi um cara chamado Dionísio Areopagita. A Bíblia fala dele em Atos 17:34. Dionísio foi convertido por Paulo em Atenas, ele viaja para Jerusalém, quando ele encontra Maria, ela estava com 72 anos. Ele fala quando ele viu Maria, que se ele não conhecesse Jesus, ele adorava ela, que ela estava tão bonita que ela parecia uma deusa. Com 72 anos, Maria adormece, tá? Eles colocam Maria no túmulo, lá no Horto das Oliveiras, perto da que Jesus foi sepultado. Lá tem a Basílica da Dormição de Maria. 3 dias depois, o filho de uma mãe do Tomé chegou e brigou com Pedro e queria ver onde é que Maria foi enterrada. Quando a anta chegou lá, a pedra estava virada e quem estava lá? O arcanjo Gabriel. E entrou uma frase para a história da igreja. Diz a tradição que Gabriel disse a Pedro: Pedro, o filho veio buscar a mãe da terra para o céu, porque foi a mãe que trouxe o filho do céu para a terra. Olha que coisa bonita. O filho, chupa essa manga aí. O filho veio buscar a mãe da terra para o céu, porque foi a mãe que trouxe o filho do céu para a terra. Isso esparramou em toda a história da igreja. E uma coisa interessante, nunca na história da igreja alguém duvidou da Assunção de Maria, tá? A Imaculada Conceição de Maria. Ó, a última coisa que eu vou falar, Imaculada Conceição de Maria. Todo mundo abre a Bíblia rápido e rasteiro igual o ataque do Cruzeiro, fazendo favor. Em Mateus capítulo 7. Mateus 7, rápido. Imaculada Conceição de Maria para nós encerrar. Mateus 7. Quem encontrar aí, diga glória a Deus. Vocês vão entender rapidinho Imaculada Conceição de Maria. Amém? Mateus 7. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Espera aí que eu tenho que responder uma acusação protestante ainda. Mateus 7. Glória a Deus? Glória a Deus.
Versículo 17. Mateus 7, 17, 18. Lê para mim na Bíblia suas aí. Mateus 7, 17, 18. Toda árvore boa. Misericórdia, estão dormindo. Toda árvore boa. Toda árvore má. Uma árvore boa. E uma árvore má. Aí você fala, o que isso tem a ver? Você anda 4 páginas na sua Bíblia. Lucas capítulo 1. Vai, Mateus passa, Marcos, vai para Lucas capítulo 1. Pam, 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 pararam, pararam, pam, pam. Lucas 1, página 1346. Achou? Apenas um versículo. Apenas um versículo. Lucas 1, 42. Glória a Deus. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu. Bendito é o quê? Olha para cá. Se Jesus disse assim, ó, árvore má não dá fruto bom, árvore boa não dá fruto ruim. Se Jesus é o fruto, Maria é a árvore. Se o fruto é santo, a árvore é santa. Se o fruto é puro, a árvore é pura. Se o fruto é imaculado, a árvore é imaculada. Viu? Chupa que é de uva. Então, ó, vou repetir para você. Foi Jesus que disse, árvore boa não dá fruto ruim, árvore má não dá fruto bom. Se Isabel diz que Jesus é o fruto de Maria, se ele é o fruto, Maria é a árvore. Logo, se o fruto é santo, a árvore é. Se o fruto é puro, a árvore é. Se o fruto é imaculado, a árvore é. Glória a Deus. Aí o protestante que é Jacu fala para você, Lucas 1,46. A Bíblia está escrito, minha alma glorifica o Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus meu. Logo, se Maria chamou Deus meu Salvador, ela é pecadora. Que só precisa de Salvador, quem é? Pecador. E o que você responde? Nada. E o que você merece? Quer a resposta? Isso aí quebra qualquer um pelas pernas, não quebra? Deixa eu te contar um segredo. Tem 2 formas de você salvar uma pessoa. A primeira, quando a pessoa cai no precipício, você é bombeiro, você marra uma corda, desce lá e tira ela. Você foi o que dela? Salvador. A outra, a pessoa vai caminhando para o precipício. Antes dela cair, você impede ela. Você foi o que dela? Salvador. A primeira se refere a nós. Jesus nos salvou depois da queda. A segunda se refere a Maria. Ele a salvou antes da queda. Como é que eu provo isso para vocês? Simples. Aonde foi que Jesus nos salvou? Aonde, santo? Ótimo. Na hora que Maria chamou Jesus, meu Salvador, aonde que ele estava? Na barriga dela. Ele salvou ela antes para pegar o sangue dela e nos salvar depois. Entendeu agora? Ó, ele salvou ela antes para pegar o sangue dela e nos salvar depois. Ele salvou por antecipação. Imaculada Conceição. Ficou claro? Sim. Então vamos lá? Tem que contar que o sangue... casa na Turquia, é que São João pegou Maria, levou ela para Éfeso, morou acho que 10 ou 12 anos com ela, pregou, fundou a comunidade, depois voltou para Jerusalém. Tá? Então vamos lá, Ave Maria, cheia de graça, Senhor.